Então, continuando, porque por uma distração carreguei num dos botões de pausa do vídeo. Muito bem. No meu caso, eu serei capaz de montar o circuito. Vamos imaginar o seguinte. Não vamos imaginar que houve uma situação de guerra, uma situação em que... Vamos imaginar, por exemplo, uma situação simples. Uma situação em que, por exemplo, uma máquina, já aconteceu aqui no nosso quarteirão, basicamente, onde eu vivo, houve uma máquina que cortou, uma máquina, uma escavadora que cortou um cabo e durante um período de tempo ficou-se sem alimentação. Apesar de a rede elétrica ser construída de uma forma em que nós muitas vezes conseguimos fazer, e lá está, por vários pontos, quase como numa rede para pescar, chegar alimentação a um ponto, portanto àquele ponto, mas muitas vezes naquela rua específica, naquele quarteirão específico, naquele conjunto de quarteirões, nós não temos hipótese de atuar até que consigamos trazer a equipa, ou então um temporal forte, um temporal forte com um tufão, um mini tornado, etc., derruba linhas elétricas, e ali não vai haver alimentação. Eu sei que durante 3 dias há um incêndio onde, por exemplo, penso que na altura houve pessoal que teve uma semana ou semanas na altura porque os fogos florestais cortaram os cabos, ou um poste é derrubado e não há hipótese de fazer ligar luz ali. Como é que é, ou então uma destruição brutal, como foram aquelas onde são derrubadas estradas, destruídas estradas, pontes e enxurradas, como aconteceu na Carolina do Norte, na tempestade Helene, que ainda estão hoje em dia as pessoas, para aí meses depois, 2 ou 3 meses, não sei, penso que se calhar será por essa altura, ainda estão em modo de sobrevivência, foram visitados por o agora Presidente Trump há pouco tempo e assim. E as estradas não há... O pessoal que andou pelos montes e por os destroços, e grande parte dos que ajudaram foram preppers. O prepper depois também tem uma certa função de, dentro dos seus conhecimentos, ajudar as pessoas dentro dos seus conhecimentos, do que é possível, do que não é entrar no seu espaço pessoal. Friso isto com muito ênfase. A pessoa pode-te ajudar, mas não pode arriscar a deixar-te entrar num espaço que seja o espaço pessoal onde ponhas em causa a sua segurança. Uma coisa é, se, por exemplo, há um roubo na rua, entregar os bens, tudo bem. Agora, a partir do momento em que há uma tentativa de rapto, então aí é aconselhada a princípio a resistência, não é? Ok. Portanto, esta questão, e uma das questões fundamentais, que é a base de tudo aquilo, que é a base da dita quarta revolução industrial. Ok, a quarta revolução industrial só é possível a partir da eletricidade. Sem eletricidade tu não carregas estes dispositivos que te controlam a vida, que te espiam. E que são, vendo agora a transformação nas guerras modernas, a forma até de orientar para ti artilharia. Um soldado leva um telemóvel com ele para o campo de batalha. Pá, hoje em dia, os bons serviços de informação vão saber onde está aquele soldado, vão saber que ele é um soldado e vão saber onde anda a unidade dele. Daí que o ideal muitas vezes será em não levar, e agora a guerra na Ucrânia tem trazido muitas coisas no nível de drones, etc., não levar telemóveis para o campo de batalha. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o domínio
da eletricidade eletrónica, e quem tiver trabalhado e quem tiver conhecimentos em eletricidade eletrónica, tem hoje, numa situação de sobrevivência, mais capacidade e vai ser um profissional mais procurado. Porque a pessoa vai tentar, se possível, retomar o nível de conforto. Deixem-me fazer uma coisa. Como veem, ou espero que vejam, deixem-me iluminar melhor. Ou vamos reduzir a potência. Eu estou com a barba por fazer. Porque tive um pequeno período de férias. Logo, é nítido de alguém que possa estar numa situação de sobrevivência. Porquê? Porque pode não ter levado, por simplesmente, uma máquina de barbear ou um corta-unhas. Já repararam, por exemplo, no que acontece, que depois poderiam partir? Pensem numa coisa simples a nível de... Olhem um cenário de sobrevivência. A pessoa não tem nenhuma forma de cortar as unhas, não é? E muitas vezes os preppers e sobrevivencialistas dizem isso. O meu kit de sobrevivência, e normalmente está preparado para 72 horas, aí tudo bem, mas vamos pensar que é uma situação de longo prazo, que o teu país foi invadido, que foi tomado por outro país, que tu tens que fugir para um abrigo, por uma situação qualquer. Já pensaram, por exemplo, que unhas que não são cortadas durante muito tempo vão partir, podem fazer fissuras, por aí pode entrar uma infecção com dificuldades em arranjar antibióticos. Podemos levar à morte de uma pessoa. Quantos preppers têm, ou sobrevivencialistas têm corta-unhas? Uma lâmina de barbear pode ser importante, uma lâmina de barbear numa situação de sobrevivência? Claro que sim. Porquê? Porque se for, por exemplo, com muito frio em cenas que gelem, a barba é uma maneira de... Uma barba grande é uma maneira de tu teres gelo na barba. Tens ali um frigorífico à frente do pescoço que te leva sangue para o corpo. Logo, com o gelo vais diminuir o diâmetro das veias. Logo, o gelo é utilizado para, por exemplo, parar e diminuir inflamações, etc. Logo, as veias vão se contrair, a tensão vai aumentar. Logo, reparem, por um simples corta-unhas, podem dizer, mas o prepper conseguiria arranjar uma maneira, sim, poderia ter limas, etc, mas... Ou poderá ter uma tesoura com ele. Ou, como é que um prepper fará para cortar uma unha sem abrir uma fissura? Já repararam numa coisa tão simples como um corta-unhas? Logo, é este estudo destes cenários, não é? Que são importantes. Que são cenários que acontecem, que podem acontecer muito pura e simplesmente. Vamos imaginar o seguinte. Até vos posso dizer o seguinte. A oftalmologista a que eu fui, vem da... Já agora, eu gostei, é uma clínica, é o Dr. Miguel Neves, que é na Póvoa. Tem 15 ou 16 oftalmologistas a trabalhar. Mas vamos imaginar o seguinte. Ela não está naquele dia. E eu tenho uma urgência. Mas falham, por exemplo, telemóveis, como falharam nos incêndios de Pedrógão. Ok. Eu sei onde moram médicos. Eu sei onde moram enfermeiros. Vocês sabem onde moram o prepper, os que estão a ver isto? Sabem onde eu moro? Logo, reparem como há coisas que podem ser importantes para a nossa sobrevivência e que são coisas simples. Vamos imaginar, eu chego lá, claro que há as urgências dos hospitais e tudo, mas imaginem logo como se torna infernal e porque é que é desagradável e porque é que são desagradáveis estas questões da sobrevivência.
Ai, mas se calhar eu queria mosca volante porque algo me bateu no olho assim quando eu estava a pescar numa situação difícil. Sim, porque eu posso ter que pescar numa situação difícil para arranjar alimento. Ai, mas essas situações normalmente não acontecem. Exato, normalmente não acontecem, mas podem acontecer e acontecem sempre. E é assim normal. Sabiam, por exemplo, que as pessoas, e contra mim falo, uma das grandes causas de morte são pessoas às vezes que caem em casa e batem com a cabeça e como vivem sozinhas, que é o meu caso, só muito mais tarde, quando estão mortas ou assim, porque perdem a consciência, não é? Desmaiam, é que não com elas. Logo, qual é melhor a nível da preparação? Reparem, eu tenho equipamentos, eu sei arranjar eletricidade, sei criar circuitos de eletricidade, sei que gerador escolher, e já agora, a pessoa tem aquela iniciativa que eu já vi muitas vezes em acidentes que resolvi normalmente quando chega às situações, sou eu que acabo por chamar a ambulância, sou eu que acabo por pôr a pessoa na posição, etc. Porquê? Porque perante o acidente a pessoa normalmente paralisa. Agora, eu que tenho estes conhecimentos todos, vivo sozinho. Se eu tenho uma pessoa que viva comigo, o casal, a família, só por si, sem equipamento nenhum, controla-se muito mais e é melhor na sobrevivência. E agora a sociedade está a fazer tudo, a sociedade e as elites estão a fazer tudo para pôr cada vez mais as mulheres de um lado, cada vez mais os homens do outro. E fizeram isto especialmente com a força que deram às mulheres, com o feminismo, e que vai contra a própria estrutura interna da mulher, não é? Que tem a grande vontade de ser mãe, e ainda bem, mas que se transformou, foi buscar as características masculinas e que repele ou trata mal os homens quando, por exemplo, se chega a dizer eu entre um homem e um bosque num urso, eu preferia o urso. A sério? Qual é mais perigoso, o homem ou o urso? O homem. Ou pode ser mais perigoso. Mas pode ser também, e é a tua salvação. Ou seja, mas tu tens kits e estás preparado por tudo? Sim. E quantas pessoas que vivem sozinhas não são descobertas depois mortas em casa? Logo, é ou não algo importante para a preparação eu fazer os possíveis para ter uma companhia feminina? É. Estão a ver? Agora, o que é preciso a nível da sobrevivência e da preparação é ter a noção clara daquilo que é necessário. E depois, por exemplo, outra questão que é a questão dos filhos. Um casal ter filhos é uma segurança para a velhice. Porque vai haver um, pelo menos. Tentar ter mais do que um. Vai haver um, pelo menos. É claro que Deus conduz a nossa vida de uma forma que nós não controlamos. Apesar de agora, muitas das teorias ligadas ao yoga, etc., a todas essas coisas, quererem passar para o homem, manifesta a riqueza, procura a riqueza disso. Mas pensem nisto, não é? É preciso ter uma noção muito clara daquilo e da situação em que vivemos. Dizia o Marcelo Caetano que Portugal sem produzir, ou vamos pensar a Europa sem produzir, seria tornar num estado turístico, de avental a servir os outros. Não tem nada de mal. Pelo contrário, tem de nobre. Só que não é algo que sustente a vida. E as potências e os donos dos impérios, no
dos quais os Estados Unidos estão agora a lutar para não perder o seu império, que basicamente já fugiu um bocado para a zona da Ásia e dos BRICS, chamados BRICS, a nível económico, a Europa cada vez tem menos tecnologia de ponta, cada vez fabrica menos tecnologia de ponta. Temos a Índia, temos a China, temos Taiwan, temos a Rússia no armamento e os Estados Unidos do outro lado a desenvolver. Nós não. Destruímos a nossa produtividade. 70% da população portuguesa está no litoral. Logo, há situações em que nós não podemos dar a volta e voltaríamos para os anos 1800. E a parte do bushcraft é muito importante. O bushcraft são as artes do mato, sobreviver, fazer um abrigo, etc. Mas posso-vos, por exemplo, falar no seguinte. Há um concurso, um programa extraordinário que se chama Alone, do National Geographic, em que as pessoas ficam sozinhas, sem auxílio do exterior, mas têm sempre auxílio do exterior, porque em último caso, porque dizem-lhe assim, pode escolher 10 itens para a sobrevivência, e eles vão escolher normalmente algo ligado à cobertura, algo que lhes possa permitir cozinhar e algo que lhes possa permitir caçar, ok? E depois vai um conjunto de concorrentes e ganha, ou ganhava, já penso que aquilo já tem 10 ou 11 anos, e depois muitos dos que ganharam e conseguiram ficar mais tempo, um conseguiu ficar os 100 dias, outros conseguiram ficar 50 e tais, etc, há inclusivamente mulheres. E uma até com problemas de saúde, que é a Nicola Pellin, que depois escreveu um livro, assim como outros escrevem livros também e dão entrevistas, etc. Mas um deles, o que é que ele fez? E alguns deles escolhem uma quantidade que lhes é limitada de rações de sobrevivência, porque eles, para além desses 10 artigos que podem escolher em levar, cada um escolhe um artigo diferente, depois são fornecidas, lá está, uma headlamp, que é uma lanterna de cabeça, são fornecidos um telefone satélite para pedir ajuda, é-lhes fornecido, e são monitorizados, porque estão a transmitir as imagens, porque é um reality show, basicamente. Ok, e eles têm que se safar. Isso são situações extremas, nem sempre as situações extremas estão presentes na nossa vida. Vamos imaginar numa situação, por exemplo, de hoje em dia, em que a temperatura, por exemplo, numa casa é 10 graus, a pessoa desmaia. Quanto tempo é que a pessoa desmaia ou a pessoa entra em coma por uma coisa que até possa ser reversível? Quantos dias é que uma pessoa aguenta em coma com a temperatura externa a 10 graus? Já experimentaram sair à noite, por exemplo, numa das noites como estas? Com 10 graus de temperatura externa? E se uma pessoa, por exemplo, vai até ao Porto, vamos imaginar, e vai atravessar uma rua e um carro passa sob um charco e dá-lhe um banho de água. E ela vem no metro, já se tentou precaver, etc. Isso aconteceu depois das lojas fechar, ela não pode comprar roupa. E ela vem no metro e por estar mau tempo, falha a energia e o metro para. Se ela não sabe, inclusivamente, para conseguir o apoio dos outros passageiros, que estejam quentes e que a ponham no meio deles, ou o ponham no meio deles e o saibam aquecer, ou ele tem uma manta de emergência e uma vela e assim e tem que tirar a roupa molhada, ou então pode morrer de hipotermia. Num conjunto de poucas horas. Sem comunicações, etc. Ou seja, não é preciso ser uma cena catastrófica para nós termos e entrarmos em grandes problemas de sobrevivência. É claro que ao prepararmos para coisas catastróficas, estamos a preparar para coisas maiores, mas depois há uma questão, uma coisa que se chama a iniciativa, que é, e que eu já vi acontecer muitas vezes, quem é a pessoa perante um acidente que chama a ambulância? Quem é a pessoa que chama e toma conta da situação? Quem é aquele que se torna o líder? Não é? Quem é aquele que tem uma noção geral do mundo? Ou até de uma situação violenta?
serão estes preppers e estes sobrevivencialistas e as pessoas que trabalham em emergência, que muitas vezes não conseguem chegar porque não vão saber. Não é? E agora vamos imaginar o seguinte. A luz falhou por uma falha, uma sobrecarga da rede, ou foi atacada ciberneticamente, um ataque cibernético por piratas ou um país que está em guerra connosco, ou com o nosso. Eu preciso de um gerador, mas a loja está fechada. Eu preciso de uma farmácia, de um medicamento, mas o medicamento está fechado. Tu que és um pai, tu que és uma mãe, tu que tens alguém que amas, tu que te amas a princípio a ti próprio, o que é que tu fazes? Esperas realmente e comportas-te dentro de um Estado, que é o Estado e que deve ser o Estado de lei, porque eu não estou a convidar ninguém a ser criminoso, ou tens a iniciativa para arrombar uma porta e sacar o gerador e depois pagas ou depois és preso ou qualquer coisa porque a vida é o teu maior bem. São tudo coisas importantes e das quais eu vos faço, porque são perguntas, reparem, são perguntas que ficam nesta série, cenários, e que eu, ao introduzir, vos levo a pensar. Porquê é que é normal terem poucos visitantes? Porque são coisas sempre desagradáveis. Sobreviver é diferente de viver. Quem tem uma dita pensão de sobrevivência tem uma pensão para sobreviver. Não tem uma pensão para viver. E a vida de hoje é feita de confortos que não são possíveis numa situação de sobrevivência. Aliás, o peso psicológico, em especial para as novas gerações, de uma situação de sobrevivência, pode ser paralisadora e geradora de situações de violência. Dentro das casas, fora das casas e na comunidade. E há ainda outra coisa que a utilização destes meios com que eu estou a falar, para o que eu estou a falar, que é o telemóvel, levaram, que é a fixação no ecrã, o corte de relações pessoais e a questão que depois se pode pôr e que é uma imensa ameaça da cada vez mais utilização da inteligência artificial, que me coloca lá, que até pode falar comigo, mas que não me preenche porque não tem aquilo a que se chama o human touch, que nós sentimos, ou o toque humano. Tudo de bom, até aos próximos episódios desta série Cenários. Entretanto, vou depois fazer um vídeo sobre a avaliação da Lucy Light e mais música haverá no canal. Tudo de bom.